Bom dia, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos iniciar fazendo a correção da atividade, ok? Para efeito de organização, por favor, coloque a data, tá certo? Para que você possa estar se organizando. Também é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Na disciplina de Geografia, nós estaremos utilizando o módulo 4, certo? Vamos lá, vamos começar. Primeira questão: siga os comandos e descubra o nome das regiões brasileiras. Depois, complete o quadro com o nome de estados que fazem parte de cada região. Não esqueça o Distrito Federal. Veja o exemplo. Olha só. Aqui nós temos linhas e coluna, letras e números, tá certo? E nós vamos organizar o nome das regiões a partir desses comandos que aqui estão, bem? O exemplo é região Centro-Oeste. Os estados que fazem parte são Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, certo? Vamos lá. 2. Norte, região Norte. Quais os estados que fazem parte? Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 3. Nordeste. Quais os estados que fazem parte? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 4. Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E por último, região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok? Vamos lá. Nós vamos também fazer um estudo sobre a integração do território brasileiro. Será como as regiões elas estão integradas? O que integra essas regiões? Vamos lá. As diferentes regiões do nosso país estão interligadas por meio de transportes e de comunicação. Olha só, as regiões do nosso país estão integradas pelos meios de transporte e de comunicação. As rodovias são as principais vias que estabelecem ligações entre diferentes lugares do país. Por meio delas, ocorre a maior parte dos transportes de mercadoria e de pessoa entre os municípios, estados e regiões brasileiras. Vamos lá. Na fotografia é possível observar o fluxo de caminhões e outros automóveis transportando pessoas e mercadoria em trecho da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, São Paulo. Embora o Brasil seja o país com numerosos e extensos rios navegáveis, essa via de transporte é menos utilizada, assim como as ferrovias e as vias aéreas. Os meios de comunicação também têm um importante papel na integração do território brasileiro. O uso de antenas parabólicas e transmissões via satélite ampliaram o alcance dos meios de comunicação de massa, como a televisão e o rádio pelo país. O telefone e a internet também têm ampliado a comunicação entre pessoas. E esses meios de comunicação e também de transporte, eles fazem com que as regiões possam estar integradas entre si. Meios de transporte e comunicação ao longo do tempo. Nós vimos ao longo do tempo e ao longo da história também como os meios de comunicação e os meios de transporte eles têm cada vez mais se desenvolvido, cada vez têm se modernizados. Os meios de transporte e de comunicação passaram por muitas transformações ao longo das últimas décadas e promoveram, consequentemente, mudanças no modo de locomoção e comunicação das pessoas. Nos meios de transporte, essas transformações podem ser notadas por meio de veículos mais modernos e com maior capacidade de deslocamento. Os aviões e navios atualmente transportam maiores quantidades de mercadoria e em tempo muito menor do que antigamente. Há cerca de 30 anos, a internet ainda não era popular no Brasil, nem no restante do mundo. As pessoas dependiam de telefone fixo, de correspondências para se comunicar diretamente com as outras. Uma opção muito utilizada pela população era o telefone público, chamado popularmente orelhão. Esse aqui, olha só.
Quando criança, eu vi muito desses no meu bairro, no centro da cidade, e você vai perceber que hoje, se você disser assim, você já viu, já leu algum telegrama ou alguma carta? Era essas formas de comunicação que integrava. Por exemplo, quando eu era criança, eu via muito as pessoas falar em telegrama, em cartas, bilhetes, para fazer com que a comunicação fluísse entre as pessoas que estavam distantes umas das outras. Com a evolução tecnológica aplicada aos meios de comunicação, aos telefones celulares e os computadores, tornaram a comunicação entre as pessoas mais fácil e rápida. Hoje, o desenvolvimento tecnológico possibilitou você estar conectado com pessoas do outro lado do mundo. Isso em um tempo, simplesmente num clique. Isso facilitou essa integração. Hoje é possível estarmos integrados com outro continente, com outras cidades em outros países. Isso é possível graças ao desenvolvimento e evolução tecnológica aplicado aos meios de comunicação. Ok? Nunca se pensou que sairíamos desse tipo de comunicação, telefone fixo, para o celular, para o smartphone. Hoje é possível você se comunicar com diversas pessoas ao mesmo tempo. Você abrir uma sala de bate-papo, você se comunicar de maneira evoluída. Com a evolução, como já falei, a evolução tecnológica aplicada aos meios de comunicação, essa comunicação flui melhor e com mais rapidez. E aqui eu quero conversar com vocês. De fato, hoje eu quero conversar mesmo. Converse com os colegas e cite exemplos de como os meios de transporte e comunicação estão presentes no nosso dia a dia. Olha só, o meio de comunicação que nós estamos estudando. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde estamos vivendo um momento na educação nunca visto, nunca nem sequer pensado, onde nós estamos aprendendo de maneira híbrida. Ou seja, uma semana eu vou para a escola, na outra semana eu fico em casa. E há aqueles que estão totalmente remoto. Isso faz com que as inovações tecnológicas possibilitem isso. Os meios de comunicação hoje, eles são cada vez mais evoluídos e as tecnologias aplicadas a essas possibilidades, elas estão cada vez inovando a maneira de ensinar e a maneira também de aprender, porque os recursos que hoje os alunos têm são recursos que nunca foram nem sequer pensados ou cogitados, vamos dizer assim, há 100 anos atrás. E hoje é possível fazermos esse tipo de educação, graças a esses avanços tecnológicos aplicados à comunicação. Aqui nós temos uma atividade e aqui eu quero explicar vamos dizer assim, peço a atenção de vocês. Faça uma entrevista com uma pessoa com mais de 40 anos, que seja seu familiar. Olha só, seu familiar o responsável por você. Escolha um meio de comunicação ou de transporte e, com a ajuda do entrevistado, identifique e compare as transformações ocorridas com o item escolhido ao longo do tempo. Utilize o roteiro abaixo e anote as respostas a seguir. Então, vamos lá. O roteiro da entrevista. Nome do entrevistado. Você vai escolher alguém. Você pode fazer essa entrevista também pelo WhatsApp, pelo telefone, tá certo? Idade da pessoa entrevistada. Qual tipo de meio de transporte ou comunicação vão analisar? Eu dou uma dica. Escolha um ou dois, ou um de cada. Meio de comunicação e meio de transporte. Anote as datas utilizadas para comparar o objeto analisado, o antigo e o atual, tá certo? Não esqueça as datas, de anotar as datas. Quantos anos se passaram entre as datas utilizadas? Você vai fazer a comparação. Letra F. Qual é a principal transformação ocorrida com o meio de transporte ou comunicação analisada? Bem, vamos continuar. Essas transformações melhoraram o uso e a função do meio de transporte ou comunicação? Dê exemplo. E aí você vai realmente colocar em prática toda
essas perguntas aqui, elas vão se fechar aqui na última pergunta, tá certo? Meus amores, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar a atividade com alegria.